Olá aos queridos, queridas, os companheiros e companheiras do Centro Espírita Ibirajara, por mais uma vez estarmos reunidos, mesmo à distância, em nome do nosso querido e amado Mestre Jesus, para fazermos uma reflexão de um tema precioso à luz da doutrina espírita. E hoje podemos dizer que é um tema assim, que faz parte dos princípios da doutrina espírita, efetivamente. Eu sou André Emília, eu participo do Grupo Espírita Fraternidade Irmão Abraão, que fica no bairro Jabu, em Senador Camará, aqui na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, e desde já, em nome da nossa casa, do movimento espírita da nossa área, a gente manda um beijo fraterno a todos os companheiros dessa casa de luz. Bem, dito isso, vamos ao tema da noite. Nós ficamos sob a responsabilidade de propormos, né, como a gente já falou, uma reflexão sobre as questões de 496 a 506 do Livro dos Espíritos. Estas questões compõem o tema anjo da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Sendo que esse tema ele pega das questões 489 a 521 do Livro dos Espíritos. Então, como nós ficamos encarregados da questão 496 a 506, vocês já devem vir estudando, refletindo, pensando a respeito desse assunto há algum tempo. E esse tema, ele fica no capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal, da parte segunda do mundo espírita ou mundo dos espíritos, de O Livro dos Espíritos, né? O assunto, efetivamente, que abrange essas questões propostas, né, tem muito a ver com a questão da atuação desses nossos espíritos protetores, desses nossos amigos queridos e do nosso livre-arbítrio. Então, Kardec faz toda uma linha de raciocínio para que a gente possa compreender como esses amigos nos ajudam nessa nossa jornada reencarnatória, estritamente dentro da lei de Deus, em respeito ao nosso livre-arbítrio. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre esse assunto, nós vamos dar uma geral, né, um panorama de alguns conceitos que a gente precisa sempre ter em mente ao falarmos disso. Então, vamos começar pelo capítulo, né, que a gente está, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. A palavra intervenção, que é o ato de intervir, né, que é uma palavra substantivo derivado do verbo intervir, tem o significado de alguém que atua com o intuito de influir sobre alguma questão ou matéria. Desculpe, ou ainda interpor a sua autoridade, iniciativa, competência, né? E aí, quando a gente lê isso, a gente lembra de outra questão que também faz parte desse capítulo, que é a famosa questão 459, que fala da influência dos espíritos em nossos atos e nossos pensamentos, que Kardec pergunta, né, o quanto os espíritos influem em nossos pensamentos, em nossos atos, essa questão. Aí, qual é a resposta famosa? Muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. É importante a gente estar falando tudo que a gente, né, sempre que fala, e aí a gente leva um susto, porque tem aquela famosa frase
de Paulo, né, que nós temos uma nuvem de testemunhas ao nosso redor. Tem aquela passagem de Jesus com o gadareno, que quando ele pergunta aos espíritos que estão perturbando o gadareno, quem são eles? Eles falam, nós somos muito, tanto é que, né, somos legião, mais ou menos assim. Então, a gente sempre que fala dessa questão dessa influência, é interessante que a gente leva um susto, fica preocupado, e a gente vê sempre para o lado que a gente está sendo perturbado por espíritos que querem nos atrapalhar, né? Que querem nos influenciar para o mal. Mas aí a gente, pegando no dicionário e procurando o significado da palavra dirigir, ela significa o quê? A gente precisa lembrar disso, né? Dirigir significa fazer algo ou algo ou fazer alguém chegar ao lugar de destino, encaminhar. Então, pegando esse significado, a gente pode começar a fazer um exercício de que essa influência ela é maior dos espíritos que querem o nosso bem do que aqueles que não querem, porque eles são em grande maioria, eles são muito maior, eles são em maior número, melhor dizendo, do que espíritos imperfeitos como nós, que ainda temos essa necessidade do mal. Não necessidade, né? Mas que a gente ainda insiste no mal, porque ninguém tem necessidade do mal, a gente só necessita do bem. Por isso que a gente tem tantas tribulações, aflições e angústias, certo? Bem, e aí a gente lembra que lá no quarto livro da codificação, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, o capítulo 8, se eu não me engano, da primeira parte, que fala dos anjos, né, da teoria que Kardec pega a teoria católica e tal, né, a tradicional, e depois ele vem refutando e vem dando a explicação de anjos segundo a doutrina espírita. Lá no finalzinho, né, quando ele está falando como o espiritismo trata essa questão dos anjos, ele diz que o número de espíritos puros, angelicais, é imenso, incomensurável, e se remete à eternidade de Deus, porque Deus sempre criou e a gente não faz ideia de quando essa criação começou, não é? Então, eles são em muito maior número do que a gente possa até imaginar. Então, a gente agora, quando parar para pensar na questão 459, vamos lembrar dessa questão, certo? E aí, a gente também lembrou do item 2, desculpem, do item 1 do capítulo 2 de A Gênese, que é o quinto livro da codificação, que o assunto é Deus. E Kardec começa da seguinte forma: daí a gente também corrobora esse raciocínio de que o bem prepondera sempre, e que a gente é muito mais rodeado por espíritos bons do que ao contrário. Olha, Kardec a gente encontra nesse item 1 do capítulo 2 de A Gênese, que fala do nosso Criador. Sendo Deus a causa de todas as coisas, a origem de tudo o que existe, a base sobre o que repousa o edifício da criação, é também o ponto que importa considerarmos antes de tudo. Ou seja, se Deus é a base, é a causa, e todo o efeito inteligente advém de uma causa inteligente, ele é a causa de tudo que se refere à criação, significa de que nós somos destinados para o bem. E tudo que nos acontece, tudo que a gente vivencia, tudo que nos rodeia, é para fazer que a gente privilegie uma vida no bem, para que possamos chegar ao nosso destino, que é
progredirmos na escala evolutiva até chegarmos à nossa condição máxima e suprema de espírito puro, de espírito felizes. Daí essa questão de Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, designar companheiros que são superiores a nós na nossa escala evolutiva para nos ajudar, nos auxiliar nesse processo, que são o anjo da guarda, os espíritos protetores, familiares e os simpáticos que têm um detalhezinho. Então, falando sobre isso, a gente já começando a entrar no nosso assunto, mas antes de falarmos efetivamente do tema que nos foi solicitado, o recorte desse assunto que nos foi solicitado, a gente lembra que nas questões 489 e 490 que introduzem o assunto, os espíritos superiores nos dão o quê? O conceito, a definição de anjo da guarda e espíritos protetores. Ele diz que o anjo da guarda é, como a gente falou, que Deus designa na sua absoluta bondade e misericórdia espíritos que se ligam a nós particularmente para nos proteger. E aí os espíritos respondem: é um irmão espiritual. É o que chamais bom espírito ou bom gênio. Na época a gente encontra isso, que é o anjo da guarda. Dentre eles, há o anjo da guarda, que é uma hierarquia, o anjo da guarda está em superioridade com relação aos demais. O espírito protetor pertence a uma ordem elevada, ou seja, com relação a nós. Não quer dizer que seja um espírito puro, um espírito elevado, mas um espírito bom, um espírito que está em processo de regeneração, né, que nos protege, né, que tem uma vivência maior do que a nossa. Por que isso? Por causa de uma questão fluídica, né, gente? A gente ainda não tem um perispírito preparado para entrar em vibração, em sintonia direta com o espírito puro, não é? É mais fácil um companheiro, um irmão que seja mais elevado do que nós, mas não tanto assim que nós possamos, ao elevarmos a nossa sintonia espiritual, entrarmos em contato com esses companheiros, certo? Então, nós temos o anjo da guarda. E na questão 514, tá depois, mas ela é importante da gente falar, porque Kardec nos traz a explicação e a diferenciação do que são espíritos familiares e espíritos simpáticos. A gente não vai entrar nesse assunto, a gente só vai ler o que Kardec nos traz, porque isso é assunto deve ser o assunto de próximas palestras, tá ok, gente? Então, espírito familiar, está na questão 514, na nota de Kardec, nós encontramos a seguinte explicação. Ligam-se a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis a fim de lhes serem úteis, dentro dos limites do poder de que dispõem, quase sempre muito restrito. São bons, mas às vezes pouco adiantados e mesmo um tanto levianos, ou seja, eles não têm tanta noção assim do que está acontecendo. Eles são um pouquinho displicentes, um pouquinho imprudentes. Ocupam-se de boa vontade com as particularidades da vida íntima e só atuam por ordem ou com permissão dos espíritos protetores. Ou seja, eles vêm nos atender em alguns momentos em que a gente está passando por dificuldades menores, às vezes um aborrecimento, uma tristeza, né? Essas questões menores da matéria do dia a dia, a gente tem esses espíritos familiares que eles cumprem estritamente as ordens dadas
pelo nosso anjo guardião. Em questões mais complexas, eles não atuam à revelia. Eles consultam esses amigos ou os espíritos protetores. Quem são os espíritos protetores? São esses irmãos que a gente chama Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Eurípides Barçanufo, né? José Grosso, esses espíritos que a gente costuma evocar quando a gente está em dificuldade. Os espíritos simpáticos sentem-se atraídos para nós por afeições particulares e por uma certa semelhança de gostos e de sentimentos, tanto para o bem quanto para o mal. A duração de sua relação se acha quase sempre subordinada às circunstâncias, ou seja, são espíritos que são atraídos pela gente, pelas nossas paixões, pelas nossas alegrias, pelas nossas tristezas, né? Pelo nosso cotidiano. Então, a gente tem que ter cuidado com esses companheiros. Uma coisa muito importante que a gente tem que pontuar é que espíritos protetores, e aí a gente fala dos nossos anjos guardiões, eles jamais interferem em nosso livre-arbítrio. Já estamos entrando no assunto que nos foi proposto. Eles nunca dizem efetivamente o que a gente tem que fazer, porque isso é contra a lei de Deus. Então, a gente tem que tomar cuidado, desculpa, com essas questões, com aqueles espíritos que dão palpites, digamos assim, com aquelas intuições, com aquelas inspirações que são muito efetivas com relação àquilo que a gente tem que fazer. Tá? Então, para a gente poder adentrar nesse assunto, questão 496 a 506, a gente precisa consultar a 495. A questão 495, dentro desse capítulo, a gente pode dizer que é o coração do assunto. E a resposta a essa questão, ela é dada pelos espíritos São Luís e Santo Agostinho. A gente vê a relevância dessa questão. O que Kardec pergunta aos espíritos na questão 495? O espírito protetor abandona, desculpe, algumas vezes o seu protegido quando este não lhes ouve os conselhos, ou seja, eles nos inspiram, nos intuem, né? Conversam com a gente. Inclusive, tem uma questão muito importante, um momento precioso para a gente receber conselhos esses nossos amigos espirituais é no momento que a gente dorme. Quando a gente está desprendido, geralmente a gente vai ao encontro desses companheiros que conversam conosco, avaliam junto de nós como é que anda o nosso curso reencarnatório e nos dão os conselhos, nos dão as dicas, digamos assim, do momento em que a gente está vivendo. Então, para a gente ver como esse momento do sono é fundamental para a gente, tá? Então, será que eles nos abandonam? E aí a gente não vai ler tudo, não, que é muito grande essa questão, mas a gente pontuou 2 parágrafos do que falam Santo Agostinho e São Luís, para que a gente possa desenvolver as nossas reflexões. Aí eles falam assim, ó, afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis, respeito ao nosso livre-arbítrio. E que mais forte é a vontade dos espíritos inferiores, mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. O homem é que fecha os ouvidos. O protetor volta desde que chamado, ou seja, a gente nunca é abandonado por esses amigos espirituais.
Eles estão sempre do nosso lado, prontos a nos amparar, a nos acolher nas nossas questões. O grande problema é que a gente ainda não dá ouvidos a esses amigos, sobretudo porque eles não nos trazem respostas de acordo com aquilo que a gente deseja, mas aquilo que a gente necessita. E, às vezes, aquilo que a gente necessita, do nosso ponto de vista, é um remédio amargo. E aí a gente deixa para lá. Deixa para lá. Porque eles são responsáveis pelo quê? Por obedecer os desígnios de Deus. E como os desígnios de Deus é fazer com que a gente evolua na escala espírita, nós vamos ter que vivenciar aquilo que necessitamos para desenvolver as nossas potencialidades, não aquilo efetivamente que a gente deseja, porque aquilo que é da ordem do desejo geralmente tem ligações profundas com as paixões relativas à matéria. E aí tem essa parte muito bonita, muito bela, né, que a gente resolveu trazer para que a gente possa ampliar cada vez mais a nossa conexão com Deus, porque esse é o objetivo da doutrina espírita, certo? Pensar que tendes sempre ao vosso lado seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar a escalar a áspera montanha do bem, e que são amigos mais firmes e mais devotados do que as mais íntimas ligações que possais contrair na terra, não vos parece uma ideia muito consoladora? Porque, gente, nós podemos ser abandonados por todos aqueles que estão à nossa volta reencarnados. Nós podemos ser traídos, incompreendidos, uma série de questões. Mas o nosso anjo guardião, os nossos amigos espirituais jamais nos abandonam. Jamais. E o mais importante de tudo, eles não nos julgam. Eles estão ao nosso lado para nos acolher e amparar. Vão nos aconselhar. Às vezes o conselho que ele vai dar vai chamar a atenção para aquilo que não é legal que a gente ainda traz, principalmente os sentimentos, os hábitos ligados ao orgulho e ao egoísmo. Então, às vezes, eles vão nos acolher, vão nos inspirar e vão tocar na ferida. Mas é sempre de forma muito calorosa e amorável, buscando fazer com que a gente saia daquela situação, digamos assim, muito falando de forma bem simplória, negativa que nos encontramos. E voltemos à nossa senda, à nossa rota para o alto, para a nossa elevação na escala espírita. Né? E aí eles continuam falando o seguinte: esses seres estão ao vosso lado por ordem de Deus. Olha só. Foi ele quem os colocou perto de vós. Aí estão por amor a ele, desempenhando uma bela, porém penosa missão. A gente já falou por que é penosa, porque nós somos muito rebeldes, né? A gente é difícil, né? A gente dificulta o trabalho deles e, por conseguinte, também a nossa caminhada. A gente lembra que quando a gente fala por amor a Deus, eles estão como nós imersos no mandamento maior, só que eles têm uma consciência maior, uma amplitude maior desse mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E como é que se coloca isso em prática? Amando ao próximo como a si mesmo. Então, eles estão imbuídos do mandamento maior.
né? Dito isso, a gente destaca também da questão 491 quais são as tarefas do espírito protetor, só para a gente poder continuar, né? Para a gente reforçar. Então, lá na questão 491, a gente vê três, digamos, ações principais que esses companheiros estão incumbidos. Um, assistir-nos com os seus conselhos, e sempre nos aconselha. Toma cuidado, pensa, sabe? Uma coisa meio assim. Será que você não está querendo isso por orgulho e por egoísmo? Isso vai te fazer bem? Às vezes você abre e você está, né, tentando uma resposta e tal. Aí um amigo, você encontra com um amigo, uma amiga que do nada vai falar sobre aquilo que a gente está pensando. A gente assiste uma palestra, seja no YouTube, seja na casa espírita, que fale sobre aquilo que a gente está necessitando. A gente pega um livro de página, como aqueles do Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier, Fonte Viva, Pão Nosso, e aí a gente abre numa página e olha, né, que por um acaso, por coincidência, que não existe, refala exatamente daquilo que a gente está necessitando ouvir. A gente que trabalha, por exemplo, fazendo estudo, fazendo palestra, o tema da palestra que a gente tem que estudar, principalmente de ordem moral, 99,9% é porque nós necessitamos pensar sobre aquilo na nossa vida. Intuição e inspiração dos nossos anjos guardiães, né? Então, é por aí que vai. Às vezes, a gente sempre, durante muito tempo, durante o ano, durante um período grande, sempre que a gente abre uma página de qualquer livro que seja, cai exatamente no mesmo ponto. Intuição e inspiração do nosso anjo guardião. Bom, dito isso, o segundo, sustentar consolar nas aflições. Quando nós estamos muito angustiados, quando nós estamos tristes, eles nos dão passe, magnetizam a água para a gente beber. Mais uma vez, intui uma amiga, um amigo a ligar para a gente, para conversar, para perguntar como é que a gente está, se a gente não está precisando de um ombro amigo. Durante a noite, quando a gente dorme, em desprendimento, eles vêm nos dar esse aconselhamento, esse acolhimento que a gente necessita, esse conforto que faz com que a gente acorde com as nossas esperanças renovadas, com a nossa fé fortalecida, com um ânimo para podermos, na medida das nossas capacidades, irmos superando essas angústias, essas aflições que a gente está vivenciando. Sustentar na coragem nas provas da vida. Quando as adversidades vêm, nós estamos no mundo de provas e expiações. No mundo de provas e expiações, teremos o quê? Tribulações. Teremos as dificuldades necessárias para desenvolvermos as nossas potencialidades, certo? E aí, o que eles fazem? Quando a gente está efetivamente imbuídos, firmes na nossa vontade de superarmos essas dificuldades, eles insuflam em nós essa força para que a gente não desista, para que a gente siga em frente. Se a gente, por um acaso, tem uma escorregada, mas eles veem que a nossa intenção é de transformação, eles vão dar a força que a gente precisa para que a gente possa se erguer e retomar a nossa caminhada.
Gente, não é, é como fala o Santo Agostinho e o São Luís na questão 495 que a gente leu há pouco. Isso é realmente muito consolador, né? E a gente não lembra disso. A gente fica tão preso em reclamar, em achar que a gente está numa pior, que a gente está pagando dívidas para Deus, e Deus não é credor, Deus é Pai, né? Deus é amor, que se esquece dessas questões, que se esquece que tem esse amigo. Por isso que diz que ele não nos abandona, a gente é que não dá atenção para todo esse, é, toda essa influenciação que vem, acima de tudo, do nosso Pai, passa pelo nosso Mestre Jesus e chega até nós por esses irmãos que estão torcendo e que estão junto de nós para que nós saiamos dessa reencarnação vitoriosa, né? É, então, dito isso, a gente vai pontuar duas questões dessa coleção que nos foi sugerida, porque o tempo não vai dar para a gente trabalhar todo, para a gente refletir. É a questão 498, que os espíritos, o Kardec faz a seguinte pergunta: quando o espírito protetor deixa que seu protegido se extravie na vida, será por não poder lutar contra espíritos malévolos? Ou seja, quando a gente está, né, dando ouvido àqueles irmãos que, que estão sintonizando conosco pelas nossas afinidades, pelos nossos gostos, e aí a gente dá uma desviada, como a gente vem falando, do caminho reto, né? O espírito protetor não tem poder para anular essa influência desses espíritos, né? Kardec fez uma pergunta capciosa, a gente já sabe a resposta, que eles não têm o poder de intervir nas nossas escolhas, nas nossas decisões, por causa do nosso livre-arbítrio. Então, o que os espíritos responderam para Kardec? Não é porque não possa, mas porque não quer, como a gente falou. Eles não podem intervir no nosso livre-arbítrio. Eles não podem anular uma decisão nossa. Assim, seu protegido sai das provas mais perfeito e mais instruído. Ele o assiste com seus conselhos, pelos bons pensamentos que lhe inspira, mas que, infelizmente, nem sempre são ouvidos. O que acontece? Quando se aproximam de nós espíritos que querem nos influenciar com relação aos nossos vícios, digamos assim, a gente está falando em vício, tudo aquilo que é contrário à virtude, reforçar o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, os nossos ódios, né? Os nossos ressentimentos, as nossas mágoas. Os nossos amigos espirituais vão chegar próximos a nós e vão emitir pensamentos pelo campo da intuição, da inspiração, para que não para que nós possamos prestar atenção ao que nós estamos dando atenção, se isso de fato é bom para a gente. Aí vai do nosso livre-arbítrio. A quem nós ouvimos efetivamente. Ao que nós ainda damos mais valor. A esses conselhos que fazem, presta atenção no que você está pensando, presta atenção aos sentimentos a que você está dando asa. É o melhor? Porque esses companheiros aqui que ele falou, desses espíritos malévolos, vão se aproximar por nós pela afinidade que eles encontram dos nossos pensamentos. A gente é que dá abertura, não é?
Mas a gente pode efetivamente começarmos a prestar mais atenção e estarmos dando mais abertura para esses amigos protetores nos influenciar. E aí continua, né, como a gente leu. Ele o assiste com seus conselhos, pelos bons pensamentos que lhe inspirai, mas que, infelizmente, nem sempre são ouvidos. Né? Nós estamos relendo para reforçar. Somente a fraqueza, a negligência ou o orgulho do homem é que podem dar força, como a gente falou, aos maus espíritos. O poder deles sobre vós advém do fato de não lhes opordes resistência. Então, a responsabilidade é do nosso anjo guardião. Quando a gente opõe resistência e o nosso anjo guardião percebe que nós estamos efetivamente na luta, no esforço para melhorarmos, o que ele vai fazer? Nos sustentar na nossa coragem nessas provas da vida. E aí a gente vai ter forças para que esses companheiros não nos influenciem para o mal. E vamos estar cada vez mais em sintonia com esses amigos espirituais. E aí eles estarão cada vez mais fortemente nos amparando, nos protegendo. E a 501, que Kardec pergunta por que é oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência e por que, quando nos protege, não o fazem de modo ostensivo. A gente já respondeu, né? Por respeito ao nosso livre-arbítrio, porque eles agem estritamente dentro da lei de Deus. E aí o que os espíritos falam? Se contasses com o amparo deles, não agirias por vós mesmos, e o vosso espírito não progrediria, ou seja, nós seríamos o quê? Meros robôs, né? Nós não construiríamos o nosso cabedal de virtudes, de valores morais que colaboram para que nós possamos, mais uma vez, a palavra de ordem, progredirmos, evoluirmos na nossa condição espiritual. O espírito precisa de experiência para adiantar. Experiência que, na maioria das vezes, deve ser adquirida à sua custa. E quando falo em experiência, o erro, o equívoco, às vezes faz parte. A questão é a insistência nossa no equívoco, no erro. Porque quando a gente erra, já que nós fomos criados simples e ignorantes, ou seja, sem o conhecimento das coisas, mas a gente tem esse germe do bem dentro de nós, quando a gente se equivoca, quando a gente erra, mas a gente para, avalia, raciocina e vê e chega à conclusão, melhor dizendo, de que os equívocos e os erros aconteceram pelas nossas negligências, pelas nossas paixões, pelos nossos gostos ainda tão próximos do orgulho e do egoísmo, e a gente começa a agir, a procurar os meios de ação que possam ir pela outra via, a via da humildade, da caridade, da abnegação, da paciência, da tolerância, isso é experiência, tá? Aí os nossos amigos espirituais vão, pelos nossos pensamentos, nos influenciar, nos dar força para que a gente persista em perseguirmos essa trajetória. Aí, continuando aqui, a ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira a não tolher o vosso livre-arbítrio. Claro, visto que,
Se não tivesses responsabilidade, não alcançarias, não, desculpe, se não tivesses responsabilidade, não avançarias no caminho que vos há de conduzir a Deus. Não vendo quem o ampara, o homem se entrega às suas próprias forças. Seu guia, entretanto, vela por ele, de vez em quando, em alto bom som, o adverte do perigo. Está ali velando, está ali torcendo, está ali fazendo tudo, insuflando para que a gente melhore. E aí, relembrando, quando eles falam, né, quando Kardec está dizendo, de vez em quando, em bom som, o adverte do perigo. Isso acontece muito justamente nos encontros que nós temos com esses amigos espirituais durante o sono. Muito. Eles nos advertem, falando, olha, está chegando a hora de você passar por aquela questão, aquele desafio que faz parte do teu planejamento reencarnatório. Começa a se preparar para isso. Agora, se a gente dá ouvido ou não, é outra questão. Se a gente, durante o sono, se prepara efetivamente para irmos ao encontro desses irmãos, também é outra questão, certo? E, para a gente concluir, nós vamos ler uma das preces que tem no capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Sabemos que o capítulo 28, que encerra o Evangelho segundo o Espiritismo, é o de coletâneas de preces espíritas. E do item 11 ao 15, ao 14 desse capítulo, são preces justamente aos anjos guardiães e aos espíritos protetores. E para a gente fechar com chave de ouro, vamos a essas preces. Rapidamente, no item 11, Kardec faz um resumo sobre esses conceitos que a gente acabou de falar. O que é o anjo guardião, o que é o espírito protetor, quais são as suas designações, o que ele pode, o que ele não pode fazer, certo? Nessa escala. E aí, nos itens 12, 13, 14, ele nos traz preces que a gente pode estar fazendo por eles. Nós vamos ler a 12 para a gente encaminhar o encerramento desse nosso encontro, mesmo à distância. E assim Kardec fala. Só para a gente, antes da prece, desculpa, esqueci, a gente, no último parágrafo do item 11, antes de proferir as preces, nos trazer as preces, Kardec coloca o seguinte lembrete para a gente. A prece aos anjos guardiães e aos espíritos protetores deve ter por objeto solicitar-lhes a intercessão junto a Deus, pedir-lhes a força de resistir às más sugestões e que nos assistam nas contingências da vida. Vamos repetir? A prece aos anjos guardiães e aos espíritos protetores deve ter por objeto solicitar-lhes a intercessão junto de Deus, porque nada pode contra a vontade de Deus. Para que eles solicitem a Deus aquilo que for melhor para nós. Que geralmente, pela nossa condição ainda de espíritos imperfeitos, não é aquilo que nós achamos que seja melhor. Às vezes a gente vê até como negatividades, certo? Porque Deus vai nos dar, vai nos permitir vivenciar o que necessitamos para progredir. E usualmente não é aquilo que a gente deseja.
A gente está batendo nessa tecla que é importante a gente olhar para isso, sobretudo no momento o momento que nós estamos vivenciando. Né? Solicitar a intercessão de pedir-lhe a força de resistir às más sugestões, isso é importantíssimo, e a gente volta principalmente a esse momento tão difícil de revisão de valores que nós estamos vivendo, tendo que lidar com tantas situações tão adversas e tão complexas na nossa vida de relação social. A gente, toda hora, né, todo dia, é bombardeado por notícias, por situações tão complicadas, né, tão adversas, que às vezes a gente deixa levar. Então, um bom conselho que Kardec está nos dando é para a gente lembrar de entrar em contato com o nosso anjo guardião, pedindo para que ele nos dê força para que nós não nos deixemos entrar nessa sintonia, não deixemos nos levar por essas situações complexas e nos entregarmos a uma tristeza acerba, a ansiedade, chegando até as raias da depressão. E a mais solicitar força de resistir às más sugestões e que nos assistam nas contingências da vida, nas dificuldades, que eles possam nos intuir, nos inspirar, a que possamos buscar o nosso equilíbrio para encontrarmos as soluções efetivas para as contingências que nós estamos vivenciando e até mesmo tomarmos consciência de quanto essas contingências são benefícios para que a gente não entre no abismo do erro. Dito isso, aí vai uma prece. Espíritos esclarecidos e benevolentes, mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho. Sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me a força de suportá-las sem queixumes. Livrai-me dos maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum mau espírito que queira induzir-me ao mal. Esclarecei a minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir que eu os perceba e os confesse a mim mesmo. Uma sugestão, dever de casa, vamos ler essas preces e refletir a respeito delas. Porque, com certeza, se a gente, do fundo do nosso coração, nas nossas preces, nas nossas meditações, solicitarmos essas questões, com certeza, o nosso anjo guardião, os nossos espíritos protetores, amigos espirituais, virão ao nosso amparo, ao nosso auxílio. E lembremos sempre o quanto Deus nos ama, o quanto Deus tudo nos possibilita para que acertemos sempre. Por isso que Santo Agostinho e São Luís, na questão 495 do Livro dos Espíritos, que lemos um trecho, nos diz o quão consoladora é essa doutrina dos anjos guardiães, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade e que tenhamos a certeza, a convicção, a fé raciocinada de que nunca estamos sós. Um beijo, um abraço, tudo de bom e obrigada pela oportunidade.